Pessoal, eu sou o Homero Rocha Filho, eu sou professor de língua portuguesa. O meu canal tem o mesmo nome aqui, ó, Homero Rocha Filho. Eu quero começar hoje, em minha aula, comentando sobre a ordem da língua portuguesa. Quando eu escrevo, eu posso escrever tanto na ordem direta como na ordem indireta. Esta frase que eu escolhi aqui, como exemplo, ó, eu aprendo a matéria. Digamos que você que está assistindo a esta aula, você diz assim, ó, eu aprendo a matéria. Se eu fizer uma frase assim, já o primeiro detalhe, pessoal, toda vez que uma frase tiver um verbo, eu já a chamo de oração, ok? Então, frase é o enunciado que transmite uma mensagem. Só que aqui há um verbo, não é? Aprendo é verbo. Então, se torna uma oração. E se eu analisar, dá para analisar ainda com um período simples, porque há apenas um verbo, ok? Então, vejamos aqui. Primeira coisa que eu devo analisar, o verbo, não é? Então, ó, aprendo é o verbo. Então, se eu perguntar para o verbo, quem aprende a matéria? Qual que é a resposta segundo a esta oração aqui? Eu, tá? Então, ó, a resposta que você dá ao verbo é o sujeito da oração. Então, o sujeito aqui é a palavra eu. Então, eu é o sujeito. Vou colocar só o S de sujeito. Então, aprendo é o verbo, ok? Vou mudar a cor aqui. A matéria é o complemento do verbo. Por quê? Porque se eu parar aqui, ó, eu aprendo, se alguém disser aí, eu aprendo, outra pessoa vai perguntar, aprende o quê? Quem aprende, aprende alguma coisa, ok? Então, jamais eu posso colocar vírgula entre o verbo e o seu complemento. Por quê? Porque se eu puser, eu teria que ler, eu aprendo, não é? Alguém vai perguntar, aprendo o quê? Então, eu não posso pôr vírgula aqui. Aqui também, ó, eu aprendo, ó, eu sujeito, aprendo o verbo. Jamais você porá vírgula entre o sujeito e o verbo. Jamais. Mesmo que seja um sujeito com várias palavras. Por exemplo, o meu melhor amigo da sala de aula. Eu não posso, por exemplo, o meu melhor amigo da sala de aula tirou uma nota excelente. O meu melhor amigo da sala de aula é o sujeito. Então, se eu puser vírgula ali, eu vou separar o sujeito do verbo. Então, eu não posso. Ok? Então, voltemos aqui. Entre o sujeito e o verbo, jamais eu posso pôr vírgula. Entre o verbo e o seu complemento, jamais também eu posso pôr vírgula. Aí, há um caso que muitos confundem. Eu vou dar um exemplo aqui. Veja. Homero, você está em casa? Ok? Vejam, ó, aqui vai haver uma vírgula depois de Homero. Ok? De repente alguém vai dizer aí, mas você acabou de falar que não há vírgula entre sujeito e verbo, entre sujeito e o seu complemento. Pessoal, só que Homero aqui não é o sujeito. O verbo está aqui, ó. O verbo é está. Eu pergunto para o verbo. Quem está em casa? Alguém vai dizer Homero. Pessoal,
a palavra que acompanha o verbo é a palavra você. Então, o sujeito aqui, ó, você é o sujeito. Homero é um vocativo, é um chamamento. Então, Homero, vocativo. Então, aqui eu posso pôr essa vírgula. Por que aqui eu posso pôr essa vírgula? Porque aqui o Homero não é o sujeito. Sujeito aqui é você, ok? No dia a dia, é comum você ouvir frases, exemplo, digamos, vamos usar o nome Paulo aqui, né? Paulo, você está bem? Pessoal, vamos analisar juntos aqui. Eu pergunto a você que está assistindo. O sujeito é Paulo ou o sujeito é você? O que será agora, hein? Perguntemos ao verbo. Qual que é o verbo? Está. Eu pergunto, quem está bem? Quem que está se referindo ao verbo? Não é a palavra você? Então aqui eu posso pôr vírgula, porque Paulo não é o sujeito. Paulo é o vocativo. Ok, pessoal? Só que a maioria das pessoas que escrevem, principalmente em rede social, não usam esta vírgula aqui. Mas esta vírgula aqui é obrigatória. Por quê? Porque há um vocativo. Quando houver um vocativo, a vírgula é obrigatória. Entenderam? Se eu mudar a ordem, agora eu vou colocar o vocativo no final. Ó. Se eu fizer assim, você está bem, Paulo. Vejam que é a mesma pergunta. Quem está bem? Você. Porque Paulo aqui é quem foi invocado, quem foi evocado, quem foi chamado. Então, eu tenho esta vírgula aqui, pessoal. É uma vírgula obrigatória. O que mudou? Só mudou a ordem. E daria para eu pôr o nome Paulo no meio. Olha, eu posso fazer assim. Você está Paulo. Bem, geralmente nós não usamos assim, mas só para que você possa entender que se eu puser o nome, o vocativo no meio, eu tenho que pôr vírgula antes e vírgula depois. Aí alguém pode estar perguntando aí, Homero, se eu puser apenas uma vírgula, está correto? Não. Vocativo é separado por vírgulas. Então aqui eu tenho um vocativo. Quando está no meio, tem que ser vírgula antes e vírgula depois. Ok? Diferente, aqui ó, eu não é vocativo. Por isso que aqui não, eu não posso separar, ó. Então, quando tiver sujeito, verbo e complemento, não há o uso de vírgula. Eu não posso colocar eu, vírgula. Eu não posso parar aqui. Aprendo, eu não posso pôr vírgula. Ok? É isso, pessoal. Eu peço a você que dê like, comente. Na próxima aula eu quero continuar falando sobre pontuação, sobre o uso da vírgula.
Eu quero explorar o adjunto adverbial com vocês, ok? Até mais!